Boa tarde a todos. Meu nome é Glória. Eu estou gerente há 2 anos na Unidade de Saúde Dr. Astrogildo Carmona, localizado ali na região do Carlota. Dr. Astrogildo Carmona era um dos renomados médicos que prestou serviço como otorrino, dedicando toda atenção e presteza aos campograndenses. Pelo mérito, a prefeitura deu como homenagem o nome à UBS Carlota. Ele trabalhou também como médico clínico na antiga Cabeça de Boi, como assim era conhecida a unidade de saúde naquela época. Esta é a foto da nossa unidade, quer dizer, dos nossos colaboradores, Essa nossa equipe é composta por 4 enfermeiros, 8 técnicos de enfermagem, 4 médicos clínico geral, temos também a pediatra, e o ginecologista. E, gente, para não falar que eu não esqueci nenhum nome, deixa eu pegar minha listinha, que eu tenho bastante gente, tá? 3 odontólogos, 12 ASBs, auxiliar de saúde bucal, uma assistente social, uma farmacêutica, 3 administrativos, 2 da higienização, 56 agentes de saúde comunitário e 6 agentes de endemias. Então, é bastante gente. Nossa unidade fica aberta de segunda a sexta, das 7 às 17, inclusive no horário de almoço. Esse é o nosso mapa de abrangência, da UBS Carlota. Esse mapa, ele tem a cobertura, toda a cobertura de agente comunitário de saúde, embora a unidade não atende só essa região, ela atende também a região do centro. As enfermeiras fazem visitas, aos acamados, fazem curativos, fazem assim, visitas extras sempre que são solicitadas. Tanto as enfermeiras quanto os médicos prestam serviço também à região central, que começa ali da Vila Glória, ali na Rua do Córrego, até Afonso Pena. E, na verdade, a gente não atende assim só a visita, O UBS Carlota é porta aberta, não somos OSF, como somos porta aberta, nós atendemos também todos os outros tipos de atendimento, consultas médicas, vacina, farmácia. Então, todas as pessoas que nos procuram, a gente está ali para atender. Esse é o perfil da população da área de abrangência da UBS Carlota e população cadastrada de CISAB. Observando a pirâmide, a gente pode observar que a nossa região vermelho são femininos, e azul masculino. Pode perceber que a nossa região ela tem mais pessoas do sexo masculino, do sexo feminino do que do sexo masculino. São pessoas o número de pessoas mais ativas são de 25 a 50 anos, Então, são pessoas ativas, pessoas que normalmente não param muito em sua residência, dificultando a visita dos nossos ACS, Assim, a reclamação deles é sempre que, além do poder aquisitivo maior, a nossa região tem um poder aquisitivo, assim, médio, então, a maioria, às vezes, fala, assim, que não usa o SUS, não precisa de visita, então, isso dificulta muito o trabalho deles, Cadastro de população da área de abrangência. População da área de abrangência, 25.852. Pessoas cadastradas, 6.393. 72% de pessoas cadastradas. E
o que eu acabei de falar um momento atrás, se vocês observaram aí, pessoas com plano de saúde, 23,71. Isso que eles conseguiram falar, né? Assim, conseguiram divulgar. Mas, assim, tem dados porém, uma grande parcela da população não nos informou, né? Nós temos bastante pessoas ali de nível, assim, bem mais elevado, que eles falam, assim, que só vai para tomar vacina, que não precisa do cartão do SUS e acabam não recebendo os nossos ACS. Equipe 76, número de pessoas cadastradas 1.538. Equipe 80, 1.646. Equipe 81, 1.810. Equipe 157, 1.399, né, com 100% de registro de raça e cor. O carteirômetro da unidade 2020, nós não temos, não inserimos DIU, né, em 2020 temos ginecologista, mas eles só fazem encaminhamento, então na unidade até um serviço não está disponível. Suturas realizadas, foi uma sutura, lavagem de ouvido, foi uma também. A doutora Marta, ela é a nossa reguladora, né? Então, ela veio aqui e ela vai falar um pouco do CISREG. Boa tarde a todos. Meu nome é Marta, estou na unidade há mais ou menos 20 anos. Só isso. E, recentemente, este mês, comecei como reguladora do CISREG. Então, podemos observar aqui que este ano foi um ano atípico. Os 3 primeiros meses, nós tivemos, janeiro, fevereiro e março, um número maior de solicitações do CISREG. A partir de março, esse número decaiu, e em junho recomeçou. Então, como aqui vai até junho, mas agora esses últimos meses, o nosso volume aumentou bastante, e todos estão trabalhando bastante novamente. Aprovados. Tivemos uma grande quantidade de aprovados, né? E subsequentemente, janeiro, fevereiro e março, e depois decaiu conforme o número de solicitações também. Negados, muito poucos. Cancelados, alguns. Aqui eu vou falar cancelados porque a dificuldade de ligar para o paciente, os pacientes, eles trocam o número de telefone e não avisam a unidade, isso é uma coisa muito importante, eu percebi bastante quando fui fazer os devolvidos, né, as solicitações devolvidas, não conseguia falar com os pacientes por telefone, não conseguia o contato com eles. E pendentes alguns, né, em relação com os números solicitados. O absenteísmo me chamou muito a atenção, o mês de março, que foi justamente o início da pandemia na nossa cidade. Então, por medo, por vários fatores, teve o maior número de absenteísmo e isso foi caindo com o passar do tempo. Nós temos 15 solicitantes, um coordenador e um regulador. Então, como eu falei, a dificuldade da ligação por telefone, pelo número que eles trocam muito, quando a gente não consegue, o agente comunitário vai até a casa. Qual é a nossa dificuldade? Como a Glória falou, nós não temos só os pacientes da nossa área, nós atendemos Campo Grande todo, vem de todos os lugares, pelo fato de ter os profissionais ali dispostos a atender a vacina e todo mundo, então, vem de toda a cidade e o agente comunitário não consegue entrar em contato com esses pacientes, é onde vem o cancelamento também. As especialidades mais solicitadas nesse período foi ortopedia, em primeiro lugar, seguida por dermatologia, oftalmologia, urologia e psiquiatria. Os exames mais solicitados foi de imagem, raio-x simples e um pouco de raio-x contrastado, ultrassom transvaginal, eletrocardiograma, mamografia e ultrassom obstétrico. Não fizemos o tempo médio de agendamento pelo volume de solicitações, não tivemos como fazer o tempo médio de agendamento. Na odontologia, como já foi dito, antes não era usado o CISREG, né? Então nós não temos esse número de solicitações, era usado outro meio. Somente 2, que foi prótese total. E quando agora começou, já tivemos a pandemia, então o número de consultas
odontólogos também diminuiu bastante durante a pandemia. São 3 solicitantes. E aqui não temos os dados, porque não tínhamos as solicitações pelo CISREC. Agora eu vou passar novamente para a Glória. Balanço das ouvidorias, total de ouvidorias recebidas em 2019, 45. Total de ouvidorias respondidas também foram 45, total de elogios 6. Em 2020, 53, né, de ouvidorias recebidas, 53 respondidas. A maioria foi falta de RH, né, nós temos muito, assim, pessoas, esse ano nós tivemos muito absenteísmo, né, pessoas vêm e saem, e pessoas que, assim, médicos principalmente, nós tivemos uma fase de falta de médico, o médico saía para fazer residência, então nós tivemos, assim, bastante mesmo, ouvidoria por falta de pessoal, né, graças a Deus, agora está tudo ok, como eu falei da minha listinha lá, né, nossa equipe está completa, né, tivemos 6 elogios, e nós estamos trabalhando também para a questão de roda de conversa, para estar melhorando a questão, assim, diminuir as reclamações. Reuniões do Conselho Gestor, né? O nosso cronograma, as reuniões são todas as terceiras, quartas de cada mês. Tivemos, sim, uma reunião em fevereiro, aí veio a pandemia, né? Foi proibido devido à pandemia, mas agora nós retornamos. Então, nós já tivemos reuniões já no mês de setembro e no mês de outubro. São formadas por 4 representantes do segmento de usuários, né? 2 representantes do segmento de saúde e 2 representantes da gestão. Essa é uma foto da reunião do conselho, né? Que são, como pode ver pela foto, respeitando, né, o espaçamento. Reuniões com lideranças comunitárias não tivemos também, devido à pandemia, né, nesse período de 2020. Ações intersetoriais 2020, eu vou passar para o enfermeiro Rodrigo. Boa tarde a todos, boa tarde. Eu sou o enfermeiro Rodrigo, eu vou estar passando para vocês algumas ações que a gente teve na UBS Carlota, e entre outras ações que também existiam antes, mas que depois foram suspensas por conta da pandemia. Citando essas 2 ações, o primeiro deles, o mais abrangente, o mais comumente realizado, é o Hiperdia, que ele é feito mensalmente por cada equipe, só que ele também foi interrompido no pós-pandemia. Então, o Hiperdia, como a maioria das unidades já conhece, ele tem esse atendimento realizado geralmente pelos enfermeiros e o agente da região, né, o agente daquela equipe, e busca atingir os hipertensos, os diabéticos e seus familiares, né, buscando sempre estar melhorando o autocuidado deles e o atendimento deles com o SUS. E o resultado que a gente mais observa é a melhoria da qualidade da adesão ao tratamento desses pacientes, principalmente os diabéticos. Outra ação, a prevenção de sífilis na gravidez e as suas consequências, foi realizada pela nossa pediatra doutora Marta. Esse público-alvo já foi voltado para as mães, os responsáveis, as gestantes que estão na iminência de se tornarem mães, né? E tem o desafio da condição social de algumas famílias, né? A nossa unidade tem, ao mesmo tempo, um grupo de pessoas de poder aquisitivo maior, as quais não comparecem, não buscam atendimento, mas, ao mesmo tempo, também existe um outro grupo de pessoas com poder menor e que tem uma dificuldade de acesso à informação. Com relação ao perfil acadêmico e programa, em 2020, a gente não teve acadêmicos no Carlota, durante o primeiro semestre. Então, tanto graduação como curso, durante os primeiros meses, janeiro e fevereiro, não costuma ter atividade. Essas atividades, quando elas se iniciam em fevereiro, março, que é justamente a pandemia. Então, nesse período foi suspenso.
Nós recebemos acadêmicos agora, recentemente, mas que já não entram nesse primeiro grupo do primeiro semestre de 2020. A avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis. Nesse período avaliado, de 2017 até 2020, nós não tivemos nenhum óbito materno até o primeiro semestre de 2020. Houve, no entanto, casos de óbito fetal e houve casos de óbito infantil. Todos esses casos eles foram discutidos pelo Comitê Municipal. Então, todos os casos, quando acontecem, tem essa discussão. No entanto, assim como em outras unidades, nós não obtivemos o retorno desses comitês para estar dando o prosseguimento nas melhorias, nas atividades, em prol de buscar reduzir esses números. Com essas discussões, com o que foi verificado, a unidade adotou essas estratégias para estar diminuindo. Então, melhorar a qualidade do atendimento do pré-natal e do puerpério, tendo em vista enriquecer mais ainda essa mãe, esses familiares, para estar cuidando da criança, cuidando da mãe durante a gestação, e o acompanhamento da criança, principalmente no seu primeiro ano de vida, que é o ano em que ela está mais suscetível a problemas. Desdobramentos que nós tivemos, a busca ativa, tanto pelas faltosas, resistentes, tem mãe que comparece na unidade, faz 1, 2 pré-natal e não retorna, então a gente está buscando essas mães a estarem retornando para os pré-natais, e a busca ativa para o tratamento das gestantes, principalmente aquelas que tiveram alguma DST, alguma IST diagnosticada durante esse período. Então, sempre que a gente localiza um caso desse, a gente faz essa busca ativa. O programa Saúde na Escola não foi realizado, pois nós, no Carlota, não temos nenhuma escola atualmente pactuada. Já o programa de tabagismo, nós possuímos. Então, o número de pessoas tabagistas, nós não tivemos acesso a esse número, porque a nossa farmacêutica que faz o acompanhamento desse grupo, ela está de licença maternidade, então nós não fomos capazes de obter esses números de quantas pessoas tabagistas estão cadastradas. No entanto, nós conseguimos o número dessas pessoas tabagistas que aderiram ao programa, correspondendo ao número de 29 pessoas em 2019, e essas 29 pessoas continuaram participando ainda em 2020. Com relação à participação do núcleo de apoio, o Carlota não dispõe de um núcleo de apoio para estar participando conosco. As práticas integrativas, elas não ocorreram devido ao período de pandemia. Nos primeiros meses não teve. Existe o projeto de atividade para a realização, mas elas foram barradas considerando a necessidade de não se fazer aglomeração. Então, por vista da pandemia, nós não realizamos, porque quando nós tínhamos condições de iniciar, já estava na pandemia, não podia ser continuado. Os atendimentos em domicílios realizados pelo Carlota. Então, novamente, nós somos uma unidade básica de saúde, nós não somos estratégia de saúde da família. Portanto, nós temos visita domiciliar realizada pelo médico, pelo enfermeiro e pelo assistente social. Mas o profissional de nível médio e o profissional odontólogo não fazem parte dessas visitas domiciliares. Então, em 2019, nós não conseguimos obter esses números, considerando a forma como esses números eram registrados anteriormente, enquanto que no primeiro semestre nós tivemos os números referentes àqueles que foram registrados já no PEC. No nosso caso, Carlota começou a utilizar o PEC a partir de abril deste ano. Então, nós tivemos no primeiro semestre 29 visitas realizadas pelo médico, 1 realizado pelo assistente social, 53 pelos médicos, 29 pelos enfermeiros, me desculpe. Esses números, eles se referem principalmente no período pré-pandêmico. Após o início da pandemia, os números decaíram bastante, sendo realizada a visita naquelas famílias, naquelas pessoas que tinham uma situação de vulnerabilidade mais importante. Então, esse número ele foi reduzido no primeiro semestre, mas ele já voltou a subir agora no segundo semestre com a retomada de algumas atividades. Para passar para vocês as doenças transmissíveis, eu vou convidar a enfermeira Fátima. Boa tarde, meu nome é Fátima, eu sou enfermeira da UBS Carlota, já faço parte dessa equipe há 6 anos. E eu vou passar para vocês um pouquinho dos testes rápidos que são realizados lá na unidade, né? Assim como também nas outras unidades, também acredito que são realizados. Então, os exames realizados de obrigatório são os testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite C e hepatite B. E aqui está pedindo a razão dos testes rápidos para HIV-T2 e realizado em relação ao HIV-T1.
Então, no primeiro semestre de 2019, nós tivemos 3 testes realizados positivo e, então foram 3 realizados positivo e que foi feito 3 também o T2. O segundo semestre de 2019 foram realizados 4 testes positivos, o T1, mas foi feito só 3 T2, por conta que a gente estava com indisponibilidade desse segundo teste no momento. Aí nós encaminhamos o paciente lá para o Hospital Dia. No primeiro semestre de 2020, 2 para 2. A hepatite C positivo, 2019, 1, segundo semestre de 2019 não teve nenhum caso, e 2020, 1. E o PCR não é realizado lá na unidade. Sífilis gestacional, número de casos notificado, em 2018 foram 10, 2019, 5, primeiro semestre de 2020, 2. O número de tratamentos prescritos que foram adequadamente realizados pelas gestantes, em 2018 foram 90%, 2019, 100%, e o primeiro semestre de 2020, 100%. Sífilis congênita, número de casos notificados de sífilis congênita no nosso território, 2018, 2, 2019, 1 e 2020, 1. A gente se perde muito também nesse aí, no caso de gestante que mora em outra área. Muitas vezes começa a fazer o tratamento com a gente, e como já foi dito aqui, muitas vezes o cadastro está desatualizado, a gente acaba devolvendo para o distrito, mas aí eles vão fazer a busca ativa, né? Porque às vezes a gente não consegue. Quando a gente consegue o endereço da criança, da mãe, a gente já passa, né, para o distrito para encaminhar para outra unidade. Doenças transmissíveis, a tuberculose. Percentual de cura de casos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial. A meta seria maior ou igual a 75%, né? Em 2019, nós tivemos 58%, e primeiro semestre de 2020, 75%. Proporção de abandono de tratamento. Nós tivemos em 2019 14% e primeiro semestre 25%. Esse caso de abandono, nós temos muita vulnerabilidade. Temos moradores de rua, usuário de droga naquela região. Então, assim, é muito difícil a gente fazer acompanhamento. Muitas vezes, eles não têm paradeiro fixo, né? E quando tem a residência fixa, você vai, o ACS vai, mas acaba, às vezes, não encontrando, então se perde um pouco. Proporção de cultura de escarro realizada entre os casos de retratamento. Em 2019, não temos nenhum, aliás, não é que nós não tivemos, nós não conseguimos, não estava disponível, por conta que no registro do livro que faz o acompanhamento de tuberculose, teve um período de 2019 que saiu os enfermeiros que estavam acompanhando. E aí ficou-se um pouco sem anotar. Então, isso aí foi uma falha, mas a gente está correndo atrás agora para tentar alimentar esse livro, né? E 2020, não teve primeiro semestre nenhum caso. Proporção de contatos examinados e identificados, 2019 também não tivemos, e 2020, 66%. Tivemos em 2020 o caso de uma família que os contatos não quis que realizasse os exames, então não teve acordo de jeito nenhum, nós tentamos de todos os meios, mas eles não aceitaram. Número de óbitos por causa da tuberculose. Em 2019 tivemos um caso. Número total de pessoas em tratamento de tuberculose em vulnerabilidade, um caso. Número de casos novos de Hansen curados. Em 2019, nós não tivemos nenhum caso, porque aí pede os curados em 2019. Começou o tratamento de 2019, mas não terminou o tratamento, ia terminar em 2020, por conta do protocolo, né, do tratamento, então não terminou em 2019. Como ele pede os curados, então é 0. Percentual de cura de casos novos de hanseníase, 2019, 0. Percentual de exames de contatos de hanseníase intradomiciliares examinados em 2019. Foram 100%, então os contatos desses pacientes que foram diagnosticados com hanseníase foram feito o exame. Então, as 3 estratégias utilizadas
por nós na UBS Carlota, a capacitação dos ACS sobre a Hansen, busca ativa pelos ACS e exposição de material lúdico, tá? Em área exposta da unidade, para orientar, informar o que é a hanseníase. Aqui nós temos a foto da equipe da enfermeira Luana, que é da área 76, o mapa da área da Luana. A equipe da enfermeira Luana são composta por 15 agentes de saúde, são 15 microáreas, está completa, tá? Nós não temos nenhuma área descoberta, conforme já falou a gerente. E o número de reuniões na UBS. Nós tínhamos a reunião, antes da pandemia, todas as segundas-feiras, nós reunimos todos os agentes de saúde no auditório para passar as informações da unidade e as outras informações. Aí, por conta da pandemia, foram divididas essas equipes, né? Então, vão 2 equipes, como nós somos 4, vão 2 equipes de manhã e 2 à tarde. Então, aí as reuniões, essa reunião não foi feita, não estão sendo feitas, estão sendo feitas, cada enfermeiro faz com a sua equipe quando necessário. O perfil da população da enfermeira Luana, tá? Todas foram autodeclaradas, a cor, número de crianças de 0 a 1 ano está 100% cadastrada, acompanhada, de 1 a 2 anos também, e de gestantes também. De adolescentes de 10 a 19 anos cadastrado na área dela 157, maiores que 60 anos 420 e com deficiência 42. Aí ela colocou aqui as pessoas com menos de 60 anos, tem 70,41%, 4 são acamados, e acima de 60 anos, 29,58%, 6 são acamados, e 11 são restritos em domicílio. O Bolsa Família, nós conseguimos do Bolsa Família só o número das famílias cadastradas. Nós não conseguimos o acompanhamento, assim, em números, porque acredita-se que também é uma falha da gente, isso a gente até está sabendo, porque nós tínhamos que até ter um formulário, algum caderno, alguma coisa, para poder estar anotando esse acompanhamento, mas a gente vai fazer estratégias agora de melhorar isso. Doenças não transmissíveis, de hipertensão e diabéticos, os cadastrados na equipe da Luana, de hipertensos, foram cadastrados 243, e o percentual acompanhado 71%, dentre eles, desse percentual de 243 cadastrados, dessas 243 pessoas, 77% são cadastrados. Diabéticos, 94%, percentual de cadastro 75% e de acompanhamento 127%. Número de pessoas diabéticas com avaliação dos pés, 1. Número de pessoas com amputação por diabetes do território, nós não conseguimos também puxar pelo PEC. A gente coloca lá, mas vem só a avaliação dos pés e não tem um código específico para amputação. Então, isso aí também a gente não conseguiu pelo PEC. Gestante, da equipe de 76, que é da Luana ainda, tá? Tem com pré-natal encerrado 13, gestante com pré-natal encerrado menores de 20 anos, não tem nenhuma, proporção de gestante com 6 ou mais consultas de pré-natal, a meta era 70%, o primeiro semestre foi 100%, percentual de gestantes encaminhadas para visita, 90%, não foi encaminhado por conta da pandemia, né? E gestantes com pré-natal iniciado até a 12ª semana de gestação. Esse também nós não conseguimos puxar pelo PEC, tá? Assim, exatamente até a 12ª semana. E número de gestantes de acompanhamento pré-natal de alto risco 0 e proporção de gestante de pré-natal de alto risco em acompanhamento conjunto com atenção primária, 0 também. Equipe da enfermeira Fátima, que é a equipe 80, que sou eu, tá? Esse é o mapa lá da minha área de abrangência. A minha equipe também está completa, tá? Com 13 microáreas, tem nenhuma descoberta, e as reuniões também são acontecidas conforme eu já passei no slide anterior, que é da enfermeira Luana. Toda a população foi se autodeclarada contra a raça, tá? As crianças cadastradas de 0 a 1 ano tem 10, acompanhada 10, todos 100%. De 1 a 2 anos também, e número de gestante 2, acompanhadas também 2.
Número de adolescentes, 157, 60 anos ou mais, 420, pessoas com deficiência, 42. Em relação a pessoas com menos de 60 anos, 77,88, acamado, 1. E 60 anos ou mais, 3. O da Bolsa Família também é o mesmo caso do slide anterior, tá? Nós conseguimos só puxar as famílias cadastradas. Doenças crônicas não transmissíveis. Esses são estimativas com pessoas com hipertensão e diabéticos, de hipertenso, 321, cadastrado 232, percentual 72%, e de acompanhamento 74%. Diabético 97, percentual cadastrado 88, e acompanhado 105. Número de pessoas diabéticas com resultado de hemoglobina glicada, isso não tem disponível. Pessoas com diabéticos de avaliação dos pés também, não conseguimos, não tem. E aquele da amputação, e como eu já falei, a gente não consegue puxar pelo PEC próprio para amputação, a não ser que seja a digitação, né? Aí a digitação a gente teria que procurar em todos as digitações que nós fizemos para estar vendo aonde que foi que teve esse caso. Gestante com pré-natal, encerrado no primeiro semestre 13, gestante com 6 ou mais consultas de pré-natal com registro de PA e testes rápidos, 100%, e iniciado até a 12ª também não tem disponível. Percentual de gestantes encaminhadas para visita à maternidade também é o mesmo caso, que não tem por conta da pandemia, tá? E gestantes pré-natal com alto risco e acompanhamento com atenção primária, também não tivemos. Número de gestantes acompanhada de parto normal do alto risco, 0. Equipe da enfermeira Raíza, o mapa da área da enfermeira Raiz, que é a equipe 81. Ela tem 14 agentes de saúde, são 14 microáreas, todas estão completas. Também a dela, todos foram autodeclarados, a raça e cor. Ela tem 1.810 pessoas cadastradas, tá? 6 crianças cadastradas de 0 a 1 ano, todas acompanhadas, de 1 a 2, 16, todas acompanhadas, e não tem nenhuma gestante cadastrada. A equipe 81, população cadastrada de 10 a 19 anos, 157, 60 anos ou mais, 420, e com deficiência, 42. E menos de 60 anos, ela tem 72,15%, são 3 acamados, e mais de 65. E tem 11 em domiciliados. A Bolsa Família também, da equipe da Luana, como todas as outras equipes, nós não conseguimos, só conseguimos a quantidade de cadastro do Bolsa, que são 38 dela. Da equipe da enfermeira Raíssa, tá? Hipertensão, são 284 hipertensos cadastrados, acompanhados 172,7, um percentual de 60%. Diabéticos tem 94 cadastros, um percentual de 86%, e acompanhado 96. A mesma coisa é o número de pessoas diabéticas com avaliação dos pés, ela tem 2, e amputação não tem nenhum. A equipe 81, gestante com pré-natal encerrado, ela tem 13, com menos de 20, encerrado com menos de 20 anos, 0. Proporção de gestante com 6 ou mais consultas de pré-natal com registro de PA e teste rápido, 100%. Tá? Então, é igual às outras equipes também, que a gente não encaminhou por conta da pandemia, né? Então, todas são iguais. A equipe 157, que é do enfermeiro Rodrigo, tem 14 microáreas, todas estão cobertas também. Perfil da população também autodeclarada, quanto a cor, a raça e cor, né? A raça ou cor, né? Número de crianças de 0 a 1 ano, cadastradas 3, todas acompanhadas, de 1 a 2 anos 13, acompanhadas também as 13, e gestante 2 e todas acompanhadas. Equipe continua do enfermeiro Rodrigo, tá? Adolescentes 10 a 19, 157, número de pessoas com 60 anos ou mais, 420, e pessoas com deficiência, 42. Com menos de 60 anos, 80,12%, 3 são acamados, e 60 anos ou mais, 19,87%, um acamado e 11 domiciliado. Bolsa Família também se repete, como das outras equipes,
ele tem uma quantidade de famílias cadastradas no Bolsa de 20. Hipertensão, ele tem cadastrado 227, acompanhado 172, o percentual 76%, diabéticos 71 cadastrados e acompanhados 127. Número de pessoas diabéticas com variação dos pés, 3, e se repete a amputação que nós não conseguimos. Número de gestantes com pré-natal encerrado, ele tem 13, com 100%, né, tem 70% de metas, 100% foram feitas consulta de pré-natal com registro de pressão e testes rápidos, que é realizado na primeira consulta. E os outros, gestante com pré-natal iniciado até a 12ª semana também não tem disponível. E gestantes encaminhado para visita se repete que, igual aos outros slides, por conta da pandemia. Número de gestante e acompanhamento de parto normal em alto risco, 0. E proporção de gestante com parto normal em alto risco em acompanhamento conjunto com atenção primária. De todas essas, os slides que passou, de todos os enfermeiros, a gente faz, assim como qualquer enfermeiro faz a primeira consulta e faz o encaminhamento, no caso, se é alto risco. Aí a pessoa fica aguardando. Enquanto se aguarda pelo CISREG, passa pelo médico, na consulta com o médico. Aí a gente não tem digitação desse período. Assim, eu acredito que teve, e também por conta da mudança, né, do sistema, de janeiro até março, eu acredito que teve, mas assim, nós não conseguimos pegar, e acredito que depois, agora de junho, que teve caso também, porque nós atendemos lá gestante de alto risco, então ficou com déficit também na digitação. Saúde da mulher, as consultas de enfermagem gestante de alto risco, em 2019 foram 244, primeiro semestre 46, consultas médicas gestante de risco habitual, 957, primeiro semestre 413, consulta odontológica gestante, primeiro semestre 11, em 2019 11 e o primeiro semestre de 2025, de puerpério em 2019 95 e primeiro semestre 13. Visita domiciliar para puérpera na primeira semana do pós-parto, 8. Programação e meta, atendimento ao idoso, em 2019, essas são os atendimentos de consulta médica, de enfermagem e visita domiciliares. Em 2019, 6.287, no primeiro semestre, 2.210. A gente, assim, tem bastante atendimento de idoso, tanto na consulta médica, como que vão lá para fazer o atendimento com a gente, tirar alguma dúvida, alguma coisa. E assim, a gente vê que pelo pirâmide que foi passado, a população é mais população jovem. Mas como lá é uma área que atinge todos os lugares, então vai muita população lá para pessoas idosas para fazer atendimento. Hipertensos e diabéticos, a programação de consultas de enfermagem e hipertensão em 2019 foram 283 cadastrados, para pacientes cadastrados, no primeiro semestre 40. E de enfermagem, consulta de enfermagem cadastrada em 2019, 115 e 2020, 68. De hipertensão, 1.647 e 418 primeiro semestre de 2020. E de diabético, 117 em 2019 e 181 em 2020, no primeiro semestre. E avaliação em pé diabético, em pé de risco em pacientes portadores de diabéticos, 120 e em primeiro semestre de 2025. A gente observa que todos os atendimentos do primeiro semestre de 2020 foram mais baixos, por conta da pandemia. A gente fazia muita avaliação dos pés durante o grupo do hiperdia, tá? Então, assim, como por conta da pandemia foi cessado, então a gente também se perdeu um pouco nisso aí, né? Por conta da aglomeração também, a gente não está fazendo reunião lá com grupos, assim, com hipertenso, com diabético, né, para estar passando as informações. Saúde da criança, consulta de enfermagem e puericultura às crianças menores de 2 anos, de 0 a 1 ano, 2019, 151 e 2020, 18. E puericultura menores de 0 a 1 ano, consulta médica, 1.145 e primeiro semestre de 2020, 151, por conta da nossa doutora pediatra, que ela está afastada por ser do grupo de risco, então ela não está fazendo atendimento de consulta lá na unidade.
Consulta médica de atenção básica às crianças menores de 5 anos, de 0 a 4, também está baixa em 2020, por conta que também a gente não tem atendimento com médico, né? Então foram só 375, algumas dessas antes de entrar a pandemia, com médico. E consulta com RN, com a realização do teste do pezinho. 100% de nascidos vivos, de mães cadastradas, 2019, 0, e em primeiro semestre de 2023. Consulta farmacêutica, nós tivemos em 2019 197, e em 2020, por conta da nossa farmacêutica estar em licença, como já foi falado, licença maternidade, foram feitas 19. Números de teste rápido para ISTs de janeiro a junho, tá? Estão todos os resultados aí na tela, não vou ler um por um, senão vai demorar muito. O Previne Brasil, que a gente sabe, entende que está muito baixo, a maioria está 0, mas que nós estamos elaborando estratégias para melhorar, né, nossos indicadores da unidade. Obrigada. Eu, de novo aqui, Rodrigo, eu vou estar encerrando com essa parte dos dentistas, porque nós não temos um odontólogo para estar explanando para vocês, mas também rapidinho, vamos seguir. Esses aqui são os nossos dentistas, né? Nós temos 3 cirurgiões dentistas e 2 auxiliares de saúde bucal. Então, elas aparecem nessas 2 fotos. A equipe de saúde bucal, lá na nossa unidade, nós temos 2 equipes. Não tem equipe de saúde da família, então eles atendem na unidade, eles não fazem a visita. Já com relação às ações que são realizadas pelos nossos dentistas, ações nos ambientes escolares não tem, por conta de que nós não temos nenhuma escola vinculada no programa Saúde na Escola. Ações para diagnóstico precoce, busca ativa de lesões na boca, eles realizam em 2019 e 2020 também. Ações de saúde bucal para o acompanhamento de gestantes. Realiza ano passado e esse ano também, com ênfase nesse ano, tendo em vista a busca em recuperar aqueles números que estavam ruins em 2019. Mas agora a gente já está encaminhando todas as gestantes para o atendimento com o odontólogo. Esses são os números de indicadores dos nossos dentistas, tá? O número de extração dentária. Nós temos uma taxa de 1,92% nesse primeiro semestre, é um número menor que de 2019. O número de escovações supervisionadas, 147. A maioria dessas escovações supervisionadas ocorriam nas escolas, quando tinha ação que ela fazia pontualmente, embora não tenha aquela ação em conjunto. A cobertura do atendimento odontológico é não disponível, considerando que nós não somos saúde da família, então eles não saem da unidade. A razão entre o tratamento concluído e as primeiras consultas odontológicas teve um número de 38% em 2019 e um número menor de 26% no primeiro semestre. Né? Isso diz respeito às pessoas que começaram o tratamento, mas não retornaram para estar finalizando os tratamentos subsequentes. Já a cobertura da primeira consulta odontológica programática, considerando a primeira consulta e o número da população da área, apenas 10% em 2019 e 2% em 2020. Aqui vale ressaltar também o fato de que a nossa unidade tem uma parcela grande de população com um poder aquisitivo um pouco maior, que buscam atendimentos por fora do SUS. E aí eles acabam não comparecendo na unidade. Somado a isso, a partir de março, quando começou a pandemia, teve aquela interrupção também do atendimento e posterior retorno, só que regulado num volume, numa quantidade menor de atendimentos. Aqui é a nossa foto da unidade, a equipe da unidade. Vamos estar encerrando, passando a voz para a nossa gerente. Nossos agradecimentos, né, à CESAL, o Conselho Gestor, todos os colaboradores desse projeto e o pessoal da equipe Carlota. Muito obrigada.